Paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, foi me dada uma oportunidade. O Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração. E as coisas que vêm de Deus é lindo, né? E eu quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos essa noite. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu nem preciso falar mais nada de que Deus ele é grande. Esse versículo já fala por si só. Jesus, eis-me aqui a tua serva, Senhor, tu colocaste essa palavra no meu coração, Espírito Santo. Que eu diminua, Senhor, e que tu cresça, Pai. Como tu falaste ao meu coração, eu te peço nessa noite, continua falando aqui no coração de cada irmão, Jesus. Que possamos sair desse lugar revestidos com teu poder e entendendo cada palavra direto do teu santo trono. Obrigada pela honra, Senhor, de ser instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus colocou essa palavra no meu coração. Coisas que é como se o Espírito Santo de Deus dissesse: todos já sabem de cada palavrinha dessa. Mas com o decorrer dos dias, dos meses, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, muitas e muitas vezes a gente acaba que esquece. E eu vi essa palavra dessa forma, como se fosse: eu vou falar isso para a igreja, eu quero que você fale isso para a igreja, só para que todos se lembrem e guardem no coração. E eu já começo com uma pergunta, não precisa me responder. Por que servimos e adoramos a Deus? Porque servimos e adoramos a Deus. Será que eu sirvo e adoro a Deus porque Ele tem me abençoado? Porque Ele tem feito minha vida prosperar? Porque Ele tem me dado livramento? Porque Ele tem me dado um bom emprego? Porque Ele tem suprido a minha necessidade, a necessidade da minha família? Será que eu sirvo e adoro a Deus por isso? Ou eu sirvo a Deus exatamente pelo que Ele é em minha vida? Pastor, ele começou a palavra. Será que eu sirvo a Deus apenas pelo fato dele ser Deus em minha vida? E ponto. Se nós entendermos isso, já está meio caminho andado. Jesus, ele sofreu o que sofreu por amor. Amor. Jesus, ele sofreu o que sofreu, passou por tudo o que passou, simplesmente por amor, pela minha e pela vida de cada um que está aqui. Sem diferenciar raça, cor, gênero, altura, largura. Por cada um, por amor. E eu sei que muitas e muitas vezes nós damos graças a Deus. A maioria das vezes nós damos graças a Deus simplesmente pelo que Ele tem feito na nossa vida. Mas quem quer passar por dificuldade?
Quem quer passar por frustrações? Quem quer passar por lágrimas, noites acordados? E dá glória a Deus. A palavra dele diz que em tudo dai graças. É fácil? Em tudo, tudo mesmo. Como é bom adorar a Deus quando a gente passa na prova, passa naquele concurso e tem aquele belo culto de gratidão. E quando não passamos? E quando a gente não consegue passar na prova? É fácil adorar a Deus quando a gente está com a geladeira cheinha, o armário cheinho. E quando não está? É fácil adorar a Deus quando a gente está num belo emprego, sobe de cargo, tem um belo salário. E quando não tem? Como o pastor próprio falou, ele passou um tempo desempregado e eu fui testemunha desse tempo, desse período. Eu já passei por um período desempregada, o seguro acabando e eu chorando quase todos os dias. Eu disse, Jesus, vai acabar o seguro e agora? É fácil dar glória a Deus quando a gente está passando por aquele momento que só é lágrima. De você engolir o choro e dizer, Jesus, está tudo bem, está tudo certo. Não é fácil. E eu fiquei pensando nessas palavras e lembrei de Paulo. E me veio algo na mente que, de certa forma, não tinha nada a ver. Mas no final, dá certo. E veio na minha mente o seguinte. Tem pessoas que fazem uma academia, tem pessoas que fazem uma musculação funcional, correm na praia, se exercita. Eu quero ficar com o corpo assim, minha saúde, a idade está chegando. E a gente tem aquele foco. E de certa forma, a gente tem alguém que a gente possa se espelhar. Gosto muito daquela Carol Borba, personal. Acho massa o jeito dela, a alimentação, acho massa. Quem sabe um dia eu chego lá. Mas a gente foca nisso. Esses dias eu nem fui, a chuva, o frio, 5:30 da manhã, dá não, viu? Ô Jesus, dá não. Mas de certa forma a gente perde um tempinho, não que a gente perde, a gente tira um tempinho para fazer isso. Vou ali, pratico 1 hora de exercício, faço meu regime, tiro essas alimentações. Eu estou praticando essas coisas. Daí eu parei e pensei, será que algum momentinho da nossa vida, um minutinho, uma coisa passou por nossa mente? Eu pergunto aos irmãos, de se sentar no cantinho e dizer assim, poxa Jesus, eu vou organizar a minha vida, organizar as minhas coisas. Eu vou tentar ser igual a Paulo. A gente segue tanta gente. Lá no Instagram, um monte de gente. Aí eu lembrei quando Paulo disse, sedes meus imitadores. Será que em algum momento a gente parou para pensar e disse, Jesus, eu vou fazer alguma coisa que Paulo fez, porque foi uma bênção. Saulo não, tá? Esquece Saulo, deixa eu falar. Mas ao mesmo tempo que eu falo de Paulo, o que vem à memória de cara logo é as coisas que Deus fazia através de Paulo. Quantas pessoas salvava, quantas igrejas abria, e era uma bênção, uma bênção, uma bênção. Mas, e a parte ruim? E a parte que dói? E a parte de lágrima? E a parte do espinho na carne? Será que eu quero isso também de Paulo? Ou eu quero só chegar a pregar para multidões e 2 milhões de pessoas se converteram com a pregação que Deus usou tremendamente a irmã Flávia? É isso. Paulo estava preso,
E teve uma igreja que eu procurei de cima a baixo, não encontrei. Eu sei que eu já li. E teve uma igreja que se preocupava muito com Paulo. E Paulo foi preso. E as pessoas dessa igreja mandou um rapaz, que eu também não lembro o nome, fico devendo isso a vocês, juro que eu procurei. Mandou um rapaz e disse, olha, vai visitar Paulo, e a gente quer notícias de Paulo. Tu vai levar comida, vai levar roupa, cuida dele. Mas a gente quer notícias dele. E diz a ele que estamos aqui orando pela vida dele, que vai dar tudo certo. Paulo estava preso. É algum Censes, Tessalonicenses, é algum desses, eu tenho certeza, só que eu não achei. É um desses. E o irmão pegou todos aqueles donativos e foi visitar Paulo lá na prisão. E a gente sabe que naquele tempo não é qualquer prisão, bobinha, está lá atrás das grades. Não, é coisa pesada. E o irmão chegou lá e disse, irmão Paulo, olha, a congregação está preocupada com você, eles estão tristes, você tá preso. E mandaram isso aqui para você. Estamos orando por sua vida. E faz algum tempo que eu li isso, eu nunca esqueci. E Paulo disse, fala para eles que está tudo bem. E eu agradeço muito, acho lindas as palavras de Paulo, eu não sei nem da metade. E eu agradeço muito as orações dos irmãos, tudo isso que você trouxe. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, mas diz para ele que está tudo bem comigo. Sabe por quê? Eu estou aqui preso. Eu estou aqui sendo maltratado. Mas eu sei que tem pessoas aqui que ouviu falar o nome de Jesus. Isso já basta. Então está tudo bem. Eu sei que tem pessoas aqui que não conheciam Jesus, não sabiam quem era Jesus. E quando eu cheguei aqui e comecei a falar de Jesus, isso já está tudo bem, eu ter chegado aqui. Prisão é o de menos, eu ser açoitado é o de menos, a fome é o de menos, o frio é o de menos. Eles já ouviram falar de Jesus, está tudo bem. Quem quer passar por essas coisas? Só para que o outro escute o nome de Jesus. Quem quer passar por prisões, por lágrimas, por açoites, por piadinhas? Só para falar o nome de Jesus. Quem? Quem? Lá em Filipenses 4:11, escuta o que Paulo fala. Aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Essa frase eu até risquei aqui. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer situação. Se fosse colocar um nome, se fosse não, e eu coloquei bem grande aqui em cima de tudo que eu escrevi. Flávia, diz o nome para essa mensagem, para essa oportunidade que você está tendo. Diz uma palavrinha. Eu coloquei aqui, ó, o segredo. E nós sabemos quem é o segredo. Já aprendi o segredo para viver contente. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Eu sei o que é ter abundância, também sei o que é não ter nada. Mas hoje eu aprendi o segredo para viver contente. E quando Paulo estava lá na prisão e todos preocupados com ele, o segredo, Jesus estava ali o tempo todo. Já falei de Jesus, está tudo certo. Está tudo certo. Quando a gente começar a entender esse segredo, pode se levantar o espírito do governador
E eu vou olhar para a situação e vou dizer, eu já aprendi que isso não me abala. Eu já aprendi, pode fazer o que for de piada, de frustrações, de lágrima, de não ter, da escassez. Eu já aprendi. O segredo para viver contente, com salário, sem salário, eu já aprendi. Aí eu peguei outro personagem da Bíblia. Lá no livro de João 9. Sabe aquele cego de nascença? Quando Jesus chega ali naquela cidade com os discípulos, e ele está lá jogado no chão. E os discípulos falam, mestre, olha a situação desse homem. Quem pecou? Ele ou os pais, para ele estar nessa situação? Ele é cego de nascença. E Jesus disse, nem ele e nem os pais. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Quem quer ter um filho que nasça cego? Quem quer nascer cego? Quem quer ficar cego? Não vê a luz do sol, não vê a família, não vê os filhos. Meu avô ficou cego com 35 anos de idade. 35 anos de idade. Morreu cego. Ele tocava no nosso rosto. Quem quer? É fácil quando a gente já sabe qual vai ser o final das coisas. Como na palavra diz, o final é sempre melhor. Seria muito fácil para esse homem se Jesus chegasse para ele antes, ele vendo, ele com visão e dissesse, olha, tu vai ficar cego. Mas calma, peraí. Lá na frente tu vai enxergar novamente, mas isso vai ser para que meu nome seja glorificado através da sua vida. Ah, mas assim é muito mais fácil. Assim é muito mais fácil entender as coisas de Jesus. Assim é muito mais fácil percorrer o caminho de Jesus. Na realidade, a gente nunca vai entender o que Jesus ele faz na nossa vida. Onde a própria palavra dele diz, o que eu faço agora tu não vai entender nada. Quem sabe lá na frente tu vai entender alguma coisa, mas agora tu não vai entender. Mas quando acontecem as coisas em nossa vida, a gente reclama, a gente perde o controle, perde o direito, a gente perde a noção, a gente se descabela, a gente grita. É assim Jesus, cego. Foi para isso que eu nasci, para ser um mendigo abandonado, cego. Ele poderia estar dizendo isso o tempo todo. Cego de nascença, o que foi que eu fiz para merecer isso? Né? A frase que tantos dizem, é Jesus assim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Cego. Mas como foi dito na palavra, é para que a glória de Deus fosse vista através daquele homem. Isso já basta. Que quando eu estiver no momento de sofrimento, no momento de lágrima, no momento de angústia, o outro possa ver que Deus ele é na minha vida. Quando eu estava lá, morava no interior, o Espírito Santo me trouxe essa história, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu estava lá no interior e tinha uma irmã, eu acho que eu já comentei sobre ela, irmã Socorro. Irmã Socorro tem 3 filhas. Irmã Socorro era uma bênção. Uma bênção. Irmã Socorro teve câncer. Se internou no hospital daqui. Irmã Socorro estava no finalzinho. O pastor e sua esposa veio visitar. Chegou para a enfermeira e disse, como é que ela está? Pastor, não tem jeito mais não. Aí ela está naquela fase que é só dor. Nem a morfina dá mais conta.
Mas eu fiquei intrigada com uma coisa. O pastor disse, foi com o quê? Todas as manhãs que eu chego aqui no hospital, ela está louvando. E eu fiquei olhando, disse, meu Deus, como uma mulher está na fase final do câncer, sentindo tantas e tantas dores, e ela está louvando. E eu comecei a pensar ali, é fácil essa situação? Nunca vai ser. Um ente querido da gente, uma pessoa que a gente ama, está lá num quarto de hospital, numa cama com câncer terminal. Mas ao mesmo tempo que eu penso isso, eu glorifico o nome do Senhor, e eu glorifiquei o nome do Senhor quando eu soube da notícia que ela tinha falecido. Irmã Socorro passou a vida dela inteira dentro de uma igreja, era uma bênção. E no final das contas, como foi feito na vida desse homem cego, o nome dele foi glorificado através da vida dela. E isso já basta. E isso já deu tudo certo. Câncer não é maior do que Deus. Dificuldade nenhuma é maior do que Deus. Sofrimento nenhum é maior do que Deus. Tudo isso passa. Deus não é homem que minta. Ah, sim, então, ela morreu e aí ela não foi curada. Como o Rodrigo orou aqui, acredito que a tia dele. Mas ela não foi curada, então Deus não fez. Será que Deus ele não tinha capacidade de curar o câncer de irmã Socorro? Será que ele enfraqueceu naquele momento? Será que ele estava disperso com algum tsunami, terremoto, vulcão lá longe? E esqueceu de irmã Socorro? Não. Não. Vai existir pessoas como Paulo, como cego, como irmã Socorro, que nasceu, sofreu, mas tudo isso foi para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dela. E está tudo certo. Sabe por quê? Quando as pessoas olhavam para aquela mulher ali gritando de dor, às vezes, eu acredito, mas louvando, e no final das contas chegou o falecimento daquela mulher, e muitos ímpios, eu acredito, que olharam e disse, louvou tanto, glorificou tanto o nome de Deus e não foi curada. Para a pessoa que não entende e olhar dessa forma certo, está correto. Mas ela saiu dali para um lugar onde não existe dores. Ela saiu dali para um lugar onde não existe lágrimas. Ela saiu dali para um lugar que é só alegria. Será que Jesus não viu o sofrimento daquela mulher? Será que Deus não fez? Será que Deus foi incapaz? Não, não foi. Eu repito, muitas e muitas vezes não iremos entender o trabalhar de Deus, mas Ele continua sendo perfeito. Vai doer, vai ter lágrimas e muitas vezes vai ter tristeza, mas o nome dele será glorificado através das nossas vidas. Aí eu lembro que eu estava em casa, lá no quintal de casa, e minha mãe chegou assim em cima do degrau e disse, Flávia, irmã Socorro faleceu. E eu lembro que nesse momento eu abri um sorriso, eu olhei para o céu e disse, mãe, irmã Socorro está na glória. Sabe, o crente, quando você vê que é crente que morre, seu coração ele enche de alegria. Foi para a glória, mãe. Descansou, está na glória, mas o nome de Deus ele foi glorificado através da vida de irmã Socorro. Outro personagem da Bíblia que eu trouxe foi Lázaro, sobre Lázaro, que está lá em João, livro de João, 11, o 4 diz, mas quando Jesus ouviu isso, disse, o propósito da doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. O versículo 5 diz, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O 6 diz,
No entanto, ele ainda ficou 2 dias onde estava, depois de receber a notícia de que Lázaro estava doente. Eu volto para o 5. Sabe por quê? Quando eu comecei a ler isso, amados, que eu li esse versículo 5, eu disse: Jesus, eu não te entendo. A princípio da história, eu disse: Jesus, eu não te entendo. Porque quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo por aquele alguém. E me veio na memória, se eu estiver em qualquer lugar, no trabalho, uma viagem, e eu tiver uma ligação da minha mãe, uma ligação de Sara, eu vou dar uma recuada ali na hora, e vou atender, odeio os áudios de Sara, mas está tudo bem. Os áudios dela é o UOL, baixo e extenso. Mas quando ela manda um áudio, minha mãe manda um áudio, uma ligação, eu vou sair dali na hora. Oi, deixa eu ver aqui. Porque amo. Sabe? E quando outras pessoas ligam, olha, tá, depois eu vejo. A realidade é essa. A realidade é essa. Depois eu vejo. Teve um dia que eu me acordei, apertei meu celular para ver o horário, estava lá, ligação perdida de manhã, não dormi mais. Já levantei, mãe, a senhora ligou? E quando eu li o versículo 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus era amigo íntimo deles. Jesus sentava na mesa, lanchava, tomava café, almoçava com eles. Jesus, a palavra não mente, tu amava eles. E tu passou 2 dias sabendo que Lázaro estava quase morto. Tu amavas. Mas o que foi que Jesus disse para o moço? Isso não é para a morte. Será para que o nome de Deus ele seja glorificado através de Lázaro. Jesus passou 2 dias longe. Chegou lá. E elas estavam no desespero, numa aflição. Imagina. Eu confio em alguém, eu sei que alguém é capaz de fazer tal coisa e não faz. Mas Jesus já é tarde, ele já morreu. Eu fiquei imaginando nesse momento, elas decepcionadas com Jesus. Tu podes fazer isso e não fizeste. Quantas e quantas vezes a gente pensa dessa forma, tu podes fazer. Mas quando ele não faz da maneira que a gente pede, ou a gente sonha, ou a gente planeja, a gente se decepciona com Jesus. A gente sabe que isso está errado. Não é bem assim. O versículo primeiro que eu li termina o finalzinho, tudo foi feito por ele. Tudo é para ele. Esse versículo 5 que diz Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O Espírito Santo gritou no meu coração, disse: Flávia, não é nada sobre Marta, não é nada sobre Maria, não é nada sobre Lázaro. É sobre mim. Os milagres que Jesus ele faz na minha vida é sobre ele. O que Jesus ele tem nos proporcionado, nos feito fazer, crescer, prosperar, não é sobre mim, é sobre ele. Quando Paulo estava na prisão, que eu repito, não tem nada sobre mim aqui não, eu estou preso aqui, mas está tudo bem, é sobre ele. Quando eu toco é sobre ele, quando eu prego é sobre ele. O colega do trabalho chegou para mim e disse: Flávio, eu preguei, mas eu fiquei chateado porque não saiu do jeito que eu queria. Passei a noite acordado com raiva porque não saiu do jeito que eu queria. Eu olhei no fundo dos olhos dele e disse: sabe por quê? Que não saiu do jeito que você queria? Porque não é nada sobre você. Nada dali era sobre você. Você queria que saísse de um jeito, mas não é nada sobre você. Amados, quando a gente entende que a gente passa por algumas dificuldades, aflições, lágrimas e tristezas, mas a gente ao mesmo tempo sente paz, porque Deus não nos dá mais do que possamos carregar. E quando Ele nos dá, Ele nos ajuda, Ele pega a nossa mão e diz: vamos que eu te ajudo.
E todo esse percurso que eu carrego, esse peso, não é sobre mim, é sobre Ele. Pode tirar Jesus, eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito, porque é sobre Ti. E meu desejo, amados, nessa noite, eu até deixei escrito aqui, Deus foi visto através de Paulo, Deus foi visto através do cego de nascença, Deus foi visto através de Lázaro. Que Deus seja visto através das nossas vidas, das nossas ações, das nossas lágrimas, das nossas tristezas. Quando a gente não passar naquela prova, Jesus, está tudo bem. É difícil. Quando a gente não tem aquilo que precisa na nossa casa, está doendo, está tudo bem. Essa semana, eu fui visitar um laboratório farmacêutico, um dos melhores no ramo farmacêutico. E eu fui muito orgulhosa. Vocês vão entender o significado da palavra orgulhosa. Eu trabalhei numa farmácia lá no interior, um balcão de farmácia, por alguns anos, lá nos Cafundó de Judas, como diz o Matuto. E eu via só o nome na caixinha. E eu nunca que eu imaginei de um dia estar dentro, na logística, vendo os comprimidinhos sendo fabricados. E sendo super acompanhado, super bajulado. Até Sara brincou, vocês foram muito bajulados. Ela já foi lá. E eu quietinha, e a galera falando, as meninas falando. Mulher fala, viu? E eu quietinha no ônibus, eu só dizia, Jesus, obrigada. Obrigada por essa oportunidade de estar indo ali visitar. E eu entrei na fábrica e fiquei deslumbrada com tudo aquilo. E eu, Jesus, obrigada por estar aqui. Porque eu sei onde é que eu estava, pequenininho lá atrás, dentro de uma farmácia, vendo só o nomezinho na caixinha de remédio. E hoje eu estou aqui. E isso é para a honra e a glória dEle. E eu andando por todos aqueles corredores, coisas de última geração, coisa que eu nunca vi na minha vida, ainda fiquei até assustada. Parecia que eu estava num filme de robô subindo, robô descendo. E eu fiquei naqueles corredores andando e pensando, eu disse, Jesus, queria tanto trabalhar num lugar desse. Será que um dia eu vou trabalhar num lugar desse? Eu me senti pequenininha, porque as pessoas que trabalham ali, grandão, e gerente não sei de quê, engenheiro não sei das quantas. E eu pensando, eu disse, Jesus, eu tão pequenininha, eu nem tenho tanta formação, será que um dia eu vou trabalhar num lugar desse? O que é necessário para trabalhar num lugar desse? Mas também sei que Tu és o dono de tudo isso. Tu és o dono de tudo isso. Se Tu quiser que eu venha trabalhar aqui amanhã, eu venho trabalhar aqui amanhã. E eu lembro que eu mandei mensagem para a manhã. A manhã disse, eita, foi, né, ver a fábrica. Eu disse, fui, manhã, tudo lindo. E a gente começou a conversar. E eu disse, manhã, eu entrei ali na fábrica e falando com Jesus, eu disse, Jesus, será que um dia eu vou trabalhar aqui? Aí ela disse, pede, Flávia. Pede, ele vai te atender. Eu disse, mãe, eu pedi. Mas não é só o pedir. O que eu tenho sempre guardado no meu coração é, Jesus, é a Tua vontade de eu vir trabalhar aqui? Por mais que eu queira participar de tudo aquilo, trabalhar naquilo ali, que a minha vontade é muito grande e Ele sabe. Mas como eu falei para Sara quando eu cheguei em casa, se eu não for, se eu nunca for, eu sei que Ele faz. A gente tem que ter essa noção, como eu queria aquilo ali, mas se eu não ter, eu sei que Ele continua fazendo. Como diz a palavra dele, Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Está tudo bem. Que Deus seja visto através das nossas vidas, das nossas ações.
Eu só quero finalizar essa palavra com a frase: já aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Amém? Deus continue abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus.